Bom dia, gente. Meu nome é Pablo Batista, eu sou professor de Biologia da Rede Futuro VIP. Hoje a gente vai estar, na última aula a gente viu acerca dos ácidos nucleicos. Hoje a gente vai estar falando acerca, nos aprofundando acerca da replicação e da transcrição do DNA. Vamos lá, queridos. Nós temos aqui uma fita de DNA, uma molécula de DNA. Como que você sabe que essa molécula é de DNA? Primeiro, porque nós estamos vendo o T. E o T é uma base nitrogenada exclusiva de DNA. Isso aí, eu sei que você tá craque aí da sua casa e sabe que DNA só tem T. Se tem T é timina. Vamos lá, timina é um DNA, certo? Esse DNA, ele tem a capacidade de se replicar. De replicação, de se auto-replicar. Pablo, o que é replicação? Replicação é se multiplicar. Nós vimos que no DNA estão contidas todas as informações. Então, o DNA ele está contido, está guardando, armazenando todas as informações. E ele quer multiplicar essas informações que ele tem. Se ele se multiplica, como que ocorre essa multiplicação dele? Nós sabemos que as fitas de DNA, as moléculas de DNA, elas vão se ligar através do que a gente chama de ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio, a gente já viu que é a ligação que uma base nitrogenada faz com a outra base nitrogenada. Então, beleza, o DNA ele quer se multiplicar. Para ele se multiplicar, vem uma amiguinha nossa. Essa amiguinha nossa é chamada de enzima. Essa enzima aqui é chamada de DNA helicase, ela vem aqui rompendo todas essas ligações de hidrogênio. Então, vamos concluir que essa DNA helicase, ela rompe essas ligações de hidrogênio. Bom, a DNA helicase separou essas duas fitas, essas duas moléculas de DNA. Então vai vir uma outra amiguinha nossa, que a nossa amiga se chama enzima. Uma enzima amiga nossa que é chamada de DNA polimerase. O que essa DNA polimerase ela vai fazer com essas fitas, com essas moléculas de DNA? Ela vai construir uma fita complementar a essa. Ou seja, vai ser formada uma outra fita complementar. Eu sei que a adenina se liga a timina, Aguinaldo Timóteo. Citosina se liga a guanina, Gal Costa. Timina, adenina, citosina, guanina, timina, adenina, guanina, citosina, adenina, timina, adenina, certo? E vai formar uma nova molécula de DNA. Então a DNA polimerase, ela constrói, cria uma fita complementar àquela fita molde. Essa fita que a DNA helicase separou é chamado de fita molde, certo? Então a gente vai acontecer com a mesma outra fita molde. Citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, citosina, guanina, adenina, timina, adenina. Criou-se uma nova fita, uma nova molécula de DNA, correto? Então a DNA polimerase, ela construiu uma nova fita de DNA complementar a essa fita molde.
Como que essa fita complementar se liga a essa fita molde? Porque vem uma outra amiga nossa que é chamada de DNA helicase. Essa DNA helicase, ela vai reconstruir essas ligações de hidrogênio, formando assim uma nova molécula de DNA. Opa! Falha nossa! Eu quero ver se você está prestando bem atenção e acompanhando na sua apostila. Não é a DNA helicase que vai construir essas novas fitas, a fita nova com a fita molde. É a DNA ligase que vai fazer a ligação definitiva dessas bases nitrogenadas novamente. Ou seja, então essa capacidade de se replicar, de se multiplicar que o DNA tem, é o que garante a ele o que a gente pode chamar de hereditariedade. Então, essa autoduplicação, essa capacidade de se replicar é que garante ao DNA essa hereditariedade, que é essa capacidade de passar a informação adiante, das moléculas mães passarem a informação para as moléculas filhas. E essa hereditariedade, essa replicação é chamada de semi-conservativa. Por que ela é semi-conservativa? Porque metade das informações elas são conservadas intactas. Ou seja, metade da fita mãe está presente na fita filha. Ou seja, as informações que estão presentes na fita molde, na fita mãe, também vai estar presente na fita filha, nas novas moléculas de DNA que estão sendo formadas. Vamos lá, gente. Vamos fazer esse exercício aqui acerca da duplicação do DNA. Vamos lá. A gente sabe que uma enzima atua no DNA fazendo essa quebra das ligações de hidrogênio. Que enzima é essa? A DNA helicase. Separando essas duas fitas em fitas moldes, que estão representadas aqui por essa sequência de nucleotídeos, de bases nitrogenadas. Agora eu quero que você construa a fita complementar a essa. A gente sabe que a DNA polimerase vai atuar sobre essa fita molde, construindo a fita complementar. Eu queria que você pausasse o seu vídeo agora, faz a fita complementar e vou dar sequência corrigida. Vamos lá. Então, a DNA polimerase vai atuar sobre essa fita molde, construindo assim a fita complementar a essa fita molde. Então, vamos lá. Adenina se liga a timina, guanina, citosina, adenina, timina, adenina, água, tônica, cerveja gelada, adenina, timina, adenina, timina, guanina, citosina, guanina, timina, adenina. A outra enzima vai atuar sobre essa fita de DNA, sobre esse DNA, que é a DNA ligase, fazendo a ligação de novo dessas fitas complementares, dessa fita de DNA
certo? Reconstruindo essas pontes de hidrogênio. Beleza? Então vamos para a segunda fita. Fazendo a fita complementar. Guanina, citosina, adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, timina, citosina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina, adenina, timina, citosina, guanina, citosina. Então essa vai ser a nossa nova molécula de DNA. Gente, então vamos lá. Isso daqui é uma molécula de DNA. Primeiro vamos entender o conceito de gene. O que é gene? Gene nada mais é do que o conjunto de nucleotídeos. Nós vimos que o DNA ele é formado por vários nucleotídeos. Então, se ele é formado por vários nucleotídeos, significa dizer que num DNA possui vários genes, já que genes é o conjunto de nucleotídeos. Então, uma molécula de DNA, ela possui vários genes. Nós vimos que o DNA, ele possui a capacidade de replicação. Ou seja, o que é essa capacidade de replicação? A capacidade de se multiplicar, certo? De um DNA, de uma molécula de DNA, originar outras moléculas de DNA. O DNA também, ele é responsável pela produção de RNA. Ele comanda a produção de RNA. Na verdade, o DNA ele comanda o quê? A expressão gênica. Pablo, o que é expressão gênica? Nós vimos que no DNA estão contidas todas as nossas informações genéticas. Então, por exemplo, o meu olho é castanho claro. No meu DNA está essa informação que eu possuo olhos de cor castanha. Esse DNA, ele vai expressar, ele vai comandar essa expressão. E como é que ele comanda a expressão? Ele comanda a expressão comandando a construção de proteína, que é responsável pela expressão gênica, certo? A proteína, ela faz o que o DNA manda. Esse processo de formação que o DNA, de formação de RNA a partir da molécula de DNA, é chamado de transcrição. E o processo de formação de proteína é chamado de tradução. Vamos lá, como é que ocorre o processo de transcrição? A transcrição, a gente viu que existe uma enzima chamada helicase, que ela faz a quebra dessas pontes de hidrogênio. Então a helicase, essa enzima, ela vai atuar nessa fita de DNA, fazendo a separação das fitas. Essa fita aqui, uma das fitas, vai servir como molde. Digamos que a fita tenha A, C, T, A, G, A. Essa fita ela vai se replicar. Ou seja, esse DNA aqui vai ser construído uma fita complementar a ele. A se liga ao T, C se liga ao G, T se liga ao A se liga ao T, G se liga ao C e A se liga ao T. A se liga à timina. A partir dessa fita vai ser uma enzima, uma amiga nossa, a RNA polimerase, vai atuar nessa fita molde,
fazendo com que a timina, que a uracila ocupe o lugar da timina, fazendo assim, formando assim uma molécula de RNA. Ou seja, se a gente tem TGA, fica UGA, UCU. Fica essa fita de RNA. Esse RNA que é construído a partir da fita molde de DNA é chamado de RNA mensageiro. Isso consiste o processo de transcrição. Vamos lá, gente, fazer esse exercício aqui de transcrição. Bom, a RNA polimerase é a enzima responsável por fazer esse processo de transcrição, de transcrever uma molécula de DNA, transformá-la em uma molécula de RNA. Então vamos lá, a RNA polimerase ela vai reconhecer a parte de uma molécula de DNA, uma sequência de nucleotídeos. Então a gente fala que essa RNA polimerase vai reconhecer o gene que vai comandar esse processo de transcrição, esse processo de formação de uma nova fita de RNA, que vai ser o RNA mensageiro. Vamos lá. A gente sabe que o DNA ele possui duas fitas, então a gente vai fazer a fita complementar desse DNA. Eu sei que A se liga ao T, C, G, adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina, citosina, guanina, citosina, timina, citosina, timina. A RNA polimerase ela vai atuar sobre essa fita formando a molécula de RNA. Eu sei que o nucleotídeo que é exclusivo, peculiar, particular de uma molécula de RNA é a uracila. Então a RNA polimerase ela vai trocar esse T pelo U, vai fazer a transcrição. Então vamos transcrever essa fita. O T é a uracila, repete o G, transcreve o G, aqui fica U, G, C, U, C, U. Vamos lá, gente. Eu quero agora que vocês transcrevam essas duas fitas aqui de DNA e formem a molécula de RNA, tá? Pausa o seu vídeo agora, faz que a gente vai corrigir a seguir. Vamos lá. Eu sei que esse DNA tem uma fita complementar. Vamos fazer a fita complementar desse DNA. Adenina se liga a timina, guanina, citosina, citosina, guanina, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina. Timina, citosina, timina. A RNA polimerase atua sobre essa fita de DNA formando a molécula de RNA. Vamos lá. Aqui fica U, C, G, C, U, C, U. Vamos lá. Próxima. A, T, G, C, A, T. C, G, T, A, T, A. C, G, C, A, T. Vamos lá. Transcrever essa fita para RNA. Vai ficar U, C, U, C, U, G, C, U. Beleza? Vamos lá, gente. Falar do RNA agora. O RNA ele é formado a partir da fita de DNA, né? Como eu falei aqui, o DNA ele forma RNA. Esse processo de formação da molécula de RNA é chamado de transcrição. Existem 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, que vai ser o RNA formado a partir da molécula de DNA e
essa sequência de nucleotídeos que forma esse RNA mensageiro vai dar origem ao que a gente chama de proteína, certo? Na verdade, a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro vai formar a estrutura primária da proteína. Nós vamos ter também o RNA ribossomal. Esse RNA ribossomal é o RNA que está contido no ribossomo. Ribossomo, ele é a organela que está presente na célula, que é responsável pela síntese de proteínas. Então, o RNA mensageiro, ele é transportado até esse ribossomo no citoplasma, nesse ribossomo que é feita a tradução e a formação dessa proteína. E também tem o RNA transportador, que é responsável por transportar aminoácidos até o ribossomo, para que essas moléculas de proteína possam ser formadas. Então, sintetizando o que a gente falou, o DNA, ele comanda a transcrição, que é o processo de formação de RNA, e do RNA ocorre um processo de tradução, que é quando é formada a proteína. Na verdade, o DNA está garantindo a expressão gênica dele. Garantindo a expressão de todas as informações que estão contidas nele. Como que a gente garante essa expressão? Através desse processo de transcrição e da tradução formando a proteína. O que eu tinha falado, existem 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, que determina a estrutura primária da proteína, que é o produto da transcrição, antes da tradução, que vai ser a estrutura primária que vai formar a proteína. Ribossomal são os ribossomos são os RNAs presentes nos ribossomos, organela responsável por produzir a proteína, onde é produzido a proteína. E RNA transportador, esse RNA está presente no citoplasma, fazendo o transporte desses aminoácidos dispersos no citoplasma até o ribossomo, onde é produzido a proteína. Então, gente, vamos lá. Sintetizando as diferenças do DNA e do RNA. Vamos lá, o DNA, a pentose do DNA é a desoxirribose, do RNA é a ribose. As bases nitrogenadas que vão formar o DNA: adenina ligada à timina, citosina ligada à guanina. E no RNA, adenina, guanina, citosina e uracila. Gente, uma observação. Se eu tenho 20% de adeninas numa molécula de DNA, significa também que eu vou ter 20% de timina. Por quê? Porque a timina e a adenina, ambas são complementares. Se elas são complementares, se eu tenho X de timina, eu vou ter X de adenina. Se eu tenho Y de guanina, eu vou ter Y de citosina. A mesma coisa no RNA. Adenina, uracila, guanina, citosina. Os pares das bases nitrogenadas, eles são proporcionalmente iguais, ok? Timina é igual ao número de adeninas, assim como guanina vai ser igual ao de citosina. E timina é a base nitrogenada exclusiva do DNA, uracila a base nitrogenada do RNA.
O DNA ele possui fita dupla e o RNA possui fita simples. Vamos lá. O DNA vai se ligar, as bases nitrogenadas, elas se ligam através das ligações de hidrogênio e os nucleotídeos eles vão se ligar através de ligação fósforo-diéster. Então, ligação de nucleotídeo com nucleotídeo, ligação fósforo-diéster. Ligação entre bases nitrogenadas, ligação de hidrogênio. Uma coisa, o DNA, ele tem um formato de alfa hélice. Se não é espiral, é alfa hélice. É esse movimento assim, formando uma hélice. Beleza? Eu acho que é só. Gente, terminamos aqui hoje. Uma boa noite, um bom dia para vocês. Se cuidem.